Filipenses, capítulo de número 4, versículo de 1 a 4. Como encontrar a verdadeira alegria? Como encontrar a verdadeira alegria? Filipenses capítulo 4, amém? Diz assim a santa palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu te digo, alegrem-se. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nosso amado Pai, eis a Tua palavra lida ao nosso coração, que por graça e misericórdia o Senhor fale conosco nesta noite. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e use a minha vida única e exclusivamente para expor as verdades da Tua palavra para o nosso coração nesta noite. E que, acima de tudo, saiamos daqui transformados e encorajados a vivermos uma vida conforme o Senhor tem nos ensinado. Abençoe a nossa vida, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero nesta noite trazer alguns ensinamentos da carta de Paulo aos Filipenses. E é importante nós lembrarmos, nós colocarmos no nosso coração, e a gente vai se lembrar dessa informação a todo momento da mensagem, porque Paulo está preso em Roma aqui por causa do Evangelho de Cristo, por continuar pregando o Evangelho de Cristo e não se negar a isso. Paulo está preso em Roma aqui porque ele continuou pregando o Evangelho de Cristo, e Paulo está vivendo um momento de adversidade em sua vida, um sofrimento em sua vida, por estar fazendo uma coisa boa, que é entregar as boas novas, o Evangelho de Cristo àquelas pessoas que estavam perdidas. Guarde isso no seu coração. Paulo estava fazendo uma coisa muito boa, estava fazendo algo que era da vontade de Deus, mas ainda assim ele estava preso. Paulo estava em um paralelo aqui nesta carta de trazer alguns ensinamentos, mas Paulo também estava aqui nessa carta abrindo o coração sobre aquilo que estava dentro de si. E nesta carta, nesse trecho aqui do capítulo 4, versículo de 1 a 4, Paulo está não somente abrindo o coração, como ele se declara aos irmãos filipenses, mas ele está também trazendo grandes ensinamentos, como nós veremos adiante. E Paulo, ele está chegando ao final da sua carta, e ele não para, ele não desiste, ele persevera em continuar abençoando e orientando aqueles irmãos para que eles continuassem perseverantes no Evangelho de Cristo. Paulo está preso, não se esqueça desse detalhe. Mas ele continua perseverante na missão que ele recebera do Senhor, na sua missão pastoral. Hoje é o penúltimo culto do ano, né? A gente aproveita para informar que quinta-feira não tem culto, tá, gente? Esquece isso não. Hoje é o penúltimo culto do ano. E com certeza você já começou os preparativos para os propósitos, os sonhos, as metas que você quer desenvolver no ano de 2026. É ou não é verdade? Ah, pastor, eu quero emagrecer alguns quilos, né? Não vou perguntar não. Lá para o dia 5, mais ou menos, que é quando acaba todo o pernil, toda aquela farofada, quando acaba o Chester, né? É só lá para o dia 5 que a gente começa a dieta, não é isso? Então, quando começar, lá para o dia 5, aí eu começo a fazer minha dieta, pastor, e eu vou começar realmente a emagrecer.
Pastor, em 2026 eu também vou ingressar numa faculdade. Vou fazer um curso, vou me especializar, vou melhorar o meu conhecimento técnico, o meu conhecimento acadêmico e eu vou. Eu vou trabalhar com isso. Nós fazemos planos e não tem nenhum problema nisso. O importante é nós sempre colocarmos Deus acima de todos os nossos planos, amém? Mas acima disso, eu tenho certeza que todos os planos que você está constituindo na sua vida para o ano de 2026, eles envolvem também você ser uma pessoa mais feliz, mais satisfeita no seu coração. Uma pessoa que vai viver mais momentos de alegria durante a sua trajetória terrena. Porque esse é o nosso objetivo. Nós temos uma vontade e um desejo muito grande de ser feliz na vida, de viver momentos de alegria. É claro que isso não é uma realidade sempre, mas o desejo do nosso coração é viver essa vida de alegria. E não é a primeira vez que Paulo ele fala sobre alegria nos seus escritos. Ele já demonstrou nesta carta e tantos outros escritos que, embora passasse por adversidades na sua vida, Paulo era um homem feliz. Pegou isso? Paulo era um homem extremamente feliz. E deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu entrar no seu coração neste momento. Você é uma pessoa feliz ou você está vivendo momentos de felicidade? Pastor, mas isso é a mesma coisa? Não, são coisas totalmente opostas, totalmente diferentes. Uma coisa é você ser feliz dentro do seu coração e passar por momentos de tristeza. Outra coisa é você ser uma pessoa totalmente amargurada de coração, viver uma tristeza extrema e ter momentos de felicidade. São coisas totalmente diferentes que nos levam a nortear a nossa vida também de maneira diferente. Por isso que um servo do Senhor, ele precisa necessariamente ser feliz e não estar feliz. Porque estar feliz está relacionado ao momento ou às circunstâncias que nós estamos vivendo e às realizações dos nossos sonhos. Agora, ser feliz está diretamente envolvido no nosso coração com Deus. Enquanto eu confio no meu Deus, o quanto eu tenho Jesus Cristo como Senhor e o Salvador da minha vida. Amém, querido? O quanto eu me satisfaço nesse Deus a quem eu sirvo. É por isso que nós afirmamos categoricamente que Paulo ele não estava feliz. Não era alguém que passava por momentos de felicidade, mas era alguém que era feliz dentro do seu ser. E mais uma vez eu te pergunto, você é uma pessoa feliz ou você vive momentos de felicidade? Porque eu quero exatamente nesta noite conversar sobre isso. Paulo ele era feliz e nós já falamos sobre isso. De acordo com o dicionário, alegria é um estado de satisfação extrema, um sentimento de contentamento ou de prazer excessivo. E eu quero refletir com você sobre este assunto. Como encontrar a verdadeira alegria baseado nessas palavras de Paulo. Em primeiro lugar, como encontrar a verdadeira alegria permanecendo firme no Senhor. Primeiro passo para nós encontrarmos a alegria verdadeira dentro do nosso coração é nós permanecermos firmes no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Amém, queridos? É permanecermos nele. Olha o que diz o versículo 1, portanto, meus amados irmãos, de quem eu tenho muitas saudades, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Paulo, ele no início da sua carta, ele declara também o seu amor aos irmãos filipenses. Ele abre o coração, ele rasga os seus sentimentos diante daqueles irmãos. Irmãos amados,
Olha só o que Paulo está dizendo, irmãos, eu amo vocês. Irmãos, eu tenho saudade de vocês. Irmãos, vocês são a minha alegria. Vocês são a minha coroa. E não é porque tinha umas irmãs mais velhas lá que estavam dizendo, as minhas coroas aí, ó. Não é nada disso. Vocês são as minhas coroas, ou seja, as minhas premiações. E eu fico feliz de poder pastorear vocês. Mas olha só, povo filipense, guarde um negócio no seu coração. Eu amo vocês de coração. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Vocês são a minha alegria, mas permaneçam firmes em Deus. Nós precisamos encontrar a nossa alegria permanecendo firme em Deus. Vocês querem encontrar a verdadeira alegria? Então, permaneçam firmes em Deus. Lembrando que o povo, não só Paulo, mas o povo estava sendo perseguido por causa do Evangelho e por causa da proclamação do Evangelho de Cristo. E as pessoas estavam se voltando para Deus, mas muitos cristãos naquela época estavam sendo perseguidos. Paulo está dizendo, gente, não é por causa das dificuldades, das atribulações que nós estamos vivendo, que nós estamos isentos de vivermos firmes no Senhor. A gente não pode ser cristão frouxo. A gente não pode viver um evangelho de qualquer jeito. A gente não pode viver esse evangelho em cima do muro. A gente não pode viver esse evangelho de qualquer jeito, que ora eu sou e ora eu não sou. Eu preciso estar firme. Eu amo vocês, eu sou um homem de Deus, mas olha só, vocês precisam estar firmes no Senhor. Permaneçam firmes. E a igreja de Filipos, ela estava vivendo problemas ou perigos internos e externos. A igreja estava lutando contra as heresias que estavam chegando, contra os falsos mestres, os falsos profetas que estavam chegando na igreja e ensinando coisas erradas. Sim, eles estavam vivendo isso. Mas haviam também problemas internos, como nós veremos daqui a pouco. Desunião dentro da igreja. E Paulo está orientando, gente, permaneçam firmes. Permaneçam firmes no evangelho que eu ensinei para vocês, no amor fraternal, naquilo que o Espírito Santo vai colocando no coração de vocês. Não se envolvam com falsos mestres, com falsas doutrinas, mas também não se envolvam com a falta de união dentro da igreja. Permaneçam firmes. A heresia e a desarmonia estavam atacando a igreja. Existiam problemas que vinham de dentro, mas existiam problemas que vinham de fora da igreja. A igreja estava sendo atacada por fora e por dentro. E diante desses perigos, Paulo vai dizer, permaneçam firmes no Senhor. Assim como Paulo nos pastoreia hoje, nós precisamos também permanecer firmes no Senhor. Amém, queridos? Não entra aqui, né? Porque o nosso pastor se preocupa muito com quem traz uma palavra aqui. Então, a gente não vê falsos profetas, falsos mestres ensinando a palavra de Deus aqui. Mas nós vivemos um tempo hoje em que, se você não tomar cuidado, você é pastoreado por um maluco desses da internet. E você vem com essas ideias para cá, um lugar santo, um lugar saudável, e acaba sendo pastoreado, ou a heresia acaba entrando no seu coração, e isso acaba entrando na igreja. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Por isso que nós precisamos permanecer firmes no Senhor. É no Senhor que nós precisamos permanecer firmes. E a palavra que Paulo usa aqui é uma mesma palavra que era usada nos campos de batalha. Quando um soldado estava diante de um outro exército, eles iam guerrear, e essa palavra, permaneçam firmes, continue firmes, era a palavra que era usada por um soldado que precisava continuar com a sua espada desembainhada para poder vencer o inimigo e perseverar contra o inimigo. Permaneçam firmes. Eu não posso guardar a minha espada e sair correndo. Eu não posso me perder na missão que eu tenho de proclamar o evangelho, de defender aquilo que é correto. E Paulo está dizendo isso, permaneçam firmes, porque
querendo ou não, nós estamos também em uma batalha espiritual. E o mundo, de uma certa forma, ele tenta entrar na igreja. E nós precisamos permanecer firmes no Senhor. Sabe, o quanto a nossa vida, as nossas convicções, elas estão firmes no Senhor. Eu não estou dizendo firme em você mesmo, ou nas suas próprias convicções, ou naquilo que você pensa. Porque muitas vezes o que nós pensamos não é a vontade de Deus. Eu estou perguntando o quanto nós, eu e você, estamos firmes no Senhor. No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós pudéssemos quantificar, se nós pegássemos uma nota de 0 a 10, o quanto eu, Reinaldo, como um servo do Senhor, o quanto eu poderia honestamente dizer para mim mesmo, o quanto eu estou firme no Senhor. Qual era a nota que nós receberíamos? Qual era a nota que eu receberia? Qual era a nota que você receberia? Qual tem sido a nossa firmeza diante de Deus e diante das adversidades que nós temos enfrentado? Pastor, como encontrar a verdadeira alegria? Nós precisamos permanecer firmes no nosso Deus. Permanecendo firmes no Senhor, nós, a Igreja de Cristo, encontraremos a alegria que vem de Deus. A verdadeira alegria. Amém, queridos? Segundo lugar, como encontrar a verdadeira alegria? Vivendo em harmonia nos relacionamentos. Eu e você precisamos viver em harmonia nos nossos relacionamentos. Olha o que estava acontecendo naquela igreja. Versículo 2. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ou seja, aquelas mulheres, aquele homem, eles eram salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Paulo não só advertiu os crentes de Filipos acerca dos erros doutrinários, das falsas doutrinas que estavam entrando na igreja, mas também de problemas de relacionamento. O nosso relacionamento, a nossa convivência, o fato de eu e você vivermos numa boa convivência é algo que é extremamente importante diante dos olhos de Deus. Não pense você que o fato de ter uma irmã não conversando com outra seja algo que a gente passe despercebido, não. Porque o corpo de Cristo, ele precisa estar unido, ser uma coisa só. Viver em harmonia e viver com os mesmos objetivos. A desarmonia entre duas irmãs da igreja não era um problema pequeno, ao contrário, queridos, era um grande e grave problema que a igreja de Filipos estava enfrentando. Evódia e Sintique eram duas irmãs que ocupavam posição de liderança na igreja, que haviam se esforçado com Paulo no Evangelho de Cristo e cujos seus nomes estavam escritos no livro da vida, porém, elas estavam vivendo um momento de desarmonia. Fato que muitas vezes pode acontecer até mesmo no nosso meio. Não é algo exclusivo da igreja de Filipos, mas é algo que pode estar acontecendo no nosso meio. Algo que pode estar acontecendo comigo, algo que pode estar acontecendo com você. Aquelas irmãs, elas tinham nomes bonitos. Evódia significava doce fragrância e Sintique significava boa sorte. Então, a irmã boa fragrância estava em desacordo com a irmã boa sorte. Olha que tristeza. As irmãs que outrora eram bênção para o reino do Senhor e talvez fossem líderes da sociedade feminina da época, elas estavam então vivendo em desarmonia umas com as outras. Será que tem isso em nosso meio? Não, né? Claro que não.
Essas coisas não acontecem aqui na nossa igreja. Mas a gente vai falando só porque de repente, né? Vai que, né? E em vez de buscar os interesses de Cristo, ao invés de buscar os interesses da igreja, talvez aquelas irmãs estivessem buscando os seus próprios interesses. E talvez, por buscarem os seus próprios interesses acima dos interesses de Deus, aquelas mulheres estavam entrando em desacordo. Mulheres que eram bênção para o reino de Deus, mulheres que outrora ajudaram Paulo no seu ministério, mas naquele momento estavam vivendo em desarmonia na igreja. F.F. Bruce vai dizer que o desacordo entre duas irmãs, não importando a sua natureza, representava uma ameaça à união da igreja como um todo. E o Hernandes Dias Lopes vai dizer: Paulo solicita a ajuda de um líder da igreja para auxiliá-las a fim de construírem pontes ao invés de cavar abismos. Fato é, a irmã Evódia, a irmã Sintique estavam passando por problemas, estavam vivendo em desunião. E isso era um problema para a igreja. E não somente, queridos, a desunião é um problema para a igreja, mas também a falta de reconciliação e a falta de pacificação da nossa parte. Porque ele pede a Clemente, fala: ajuda aí, porque as irmãs estão se desentendendo. Me ajuda a resolver. E Paulo ainda escreve especificamente para aquelas irmãs. Observou o texto? O texto é claro no versículo 2, quando ele diz assim: na sua carta, ele está escrevendo uma carta para a igreja, para dar orientações para a igreja. E de repente ele para de dar orientações de uma maneira geral e ele fala assim: olha, eu peço à irmã Sintique, eu peço à irmã Evódia que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Vocês foram bênçãos para o meu reino, para o reino de Deus, vocês foram bênção para o meu ministério, mas agora vocês estão se desentendendo, e isso está causando um grande problema na igreja de Cristo. Sabe, a desunião, ela é muito ruim para o reino de Deus, para o corpo de Cristo, mas também a falta de reconciliação e a pacificação da nossa parte, quando nós enxergamos um problema desse na igreja, infelizmente também atrapalha o reino de Deus. Pastor, como assim? Porque muitas vezes nós ouvimos e falamos, e ouvimos dizer assim: a irmã realmente está com um problema com a outra irmã, ou o irmão, né? Porque a gente acha que é só a irmã que arruma treta, né? Não, o irmão também arruma treta. Então, às vezes tem um problema e a gente não se torna pacificador naquela situação. Muito pelo contrário. Talvez, às vezes, a gente ainda coloque lenha na fogueira daquela situação que nós deveríamos ser pacificadores. Sabe, queridos, por isso que se nós queremos viver uma alegria extrema, nós precisamos observar bem os nossos relacionamentos. Porque eles precisam fazer parte da nossa vida. E se a gente quer, então, encontrar a verdadeira alegria, nós precisamos viver bem nos nossos relacionamentos. Porque o nosso relacionamento terreno, o nosso relacionamento horizontal, reflete o nosso relacionamento vertical. A Bíblia é muito clara em dizer: como é que você pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu próprio irmão? Isso é mentira. Dizer que ama a Deus, mas não consegue amar o seu irmão, a quem você vê, e Deus que você não vê, você consegue amar, e o irmão que você vê, você não ama. É mentiroso. É o que a Bíblia ensina. Por isso, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado. E por isso que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de tristeza, uma vida de amargura. Nós não conseguimos romper no ano do sobrenatural. Nós não conseguimos romper na nossa vida porque nós estamos com dificuldades nos nossos relacionamentos. E muitas vezes porque nós queremos defender a nossa ideia e não a ideia de Cristo. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado e sondar o nosso coração e viver nessa alegria que vem do Senhor. A igreja aqui na terra deve ser a réplica da igreja que seremos no céu.
A igreja que seremos deve nos ensinar a igreja que nós precisamos ser aqui na terra. O fato de irmos morar no céu deveria nos ensinar a vivermos em harmonia aqui na terra. Guarde isso. Guarde isso na sua cabeça e no seu coração. Precisamos viver em harmonia para encontrarmos a verdadeira alegria em Cristo, através da nossa união e através da promoção da reconciliação da nossa parte entre os irmãos que estão com problema. Amém, queridos? Terceiro e último lugar, como encontrar a verdadeira alegria? Algo também que é desafiador para nós é transformar a adversidade em alegria. Como transformar, como encontrar a verdadeira alegria? Transformando a adversidade da minha vida em alegria. Olha o versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo. Acho que você não ouviu isso não é assim que fala, né, pastor? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo. Ninguém que esteja muito convicto daquilo que é, ninguém que tenha uma felicidade verdadeira no coração consegue motivar outra pessoa a ser ou a estar como ela não está. Nossa, pastor, ficou meio confuso esse negócio, né? Ficou confuso até para eu falar. Nós vemos aqui, queridos, que Paulo, ele tinha uma felicidade extrema no seu coração. Lembrando que Paulo estava preso por causa do Evangelho de Cristo. Lembrando que Paulo estava sofrendo dificuldades e perseguições por causa do Evangelho de Cristo. E qual que é a palavra de Paulo aí? Alegrem-se. Paulo tinha tudo para estar amargurado. Paulo tinha tudo para dizer assim, gente, esse negócio de servir a Deus é um negócio, é uma furada. Esse negócio de ficar falando das verdades de Deus, isso aí está por fora. Olha onde eu estou preso, estou sendo perseguido, estou sendo injustiçado. Ele teria tudo para falar. Mas ele diz, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. E somente quem está com alegria, com a felicidade extrema, quem conseguiu encontrar satisfação em Deus, consegue transformar a tristeza em alegria. Lembra do Lipe, do Hard? Ó vida, ó céus, ó azar. Imagine se ele trocasse a frase e dissesse, eu sei que vai dar certo. Como pode? Como pode você ouvir de alguém triste? Imagine eu chegando aqui. Irmãos, vamos nos alegrar no Senhor. É incoerente, é algo que não está em mim. É algo que não faz parte da minha vida. Mas Paulo, com uma firmeza no coração e uma alegria extrema, porque a sua satisfação estava em Deus, ele vai dizer, irmãos, eu sei que vocês estão passando por dificuldades. Eu sei que vocês estão passando por tribulações. Eu sei que vocês estão passando por perseguições, por tristezas. Mas, alegrem-se. Alegrem-se, porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. Alegrem-se porque o nosso coração está em Deus. Alegrem-se porque nós não somos deste mundo. Nós almejamos por algo que é além disso. Além daquilo que nós podemos ver aqui. Porque nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. Por isso que nós precisamos nos alegrar. E o apóstolo, ele fala aqui de 3 características da alegria. A primeira característica da alegria é que a alegria, ela é uma ordenança, não é uma sugestão para você. Olha o que a Bíblia diz, que a alegria é um mandamento e não uma recomendação. Ou seja, deixar de ser alegre é uma desobediência expressa a uma ordem de Deus. Pegou a ideia? Nós precisamos encontrar a satisfação e a alegria em Deus. Porque se nós nos tornamos pessoas tristes, nós estamos indo contra os mandamentos de Deus.
O Evangelho, ele trouxe alegria, o reino de Deus é alegria, o fruto do Espírito é alegria e a ordem de Deus é alegrai-vos. O quanto eu tenho obedecido a voz de Deus nesse quesito. Pastor, mas isso não é fácil, realmente, não é fácil. É por isso que nós temos o Espírito Santo no nosso coração, trabalhando na nossa vida, nos levando a cumprir tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. É por isso que nós, como o próprio Paulo disse aos Tessalonicenses, nós não podemos extinguir o Espírito que há na nossa vida, que trabalha no nosso coração, nos leva a fazer a vontade de Deus. É por isso que nós não podemos apagar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque a alegria, ela não é uma opção para nós. Ela deve ser real. Outra coisa que Paulo vai nos ensinar é que a alegria, ela é ultra circunstancial. A alegria do nosso coração não pode depender das circunstâncias que nós estamos vivendo. Por isso que eu lhe perguntei no início, você é uma pessoa feliz ou você vive momentos de felicidade? Você é feliz ou você está feliz? Porque estar feliz diante de uma picanha suculenta, com um guaraná bem geladinho, né? Parei de tomar coca. Com um guaraná bem geladinho é muito fácil, é ou não é? Ou você que é vegano, aquele prato de saladas, né? De repente é o seu caso. Mas e quando as coisas não vão bem? É por isso que a nossa felicidade, ela é ultra circunstancial, ela não depende da nossa circunstância. Porque, na verdade, a nossa alegria não é a ausência de problemas. Porque nem os profetas, nem Jesus, nem os apóstolos disseram isso. Muito pelo contrário. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E neste mundo, nós passaremos por aflições. Nós cruzaremos vales escuros, nós atravessaremos desertos áridos. Nós mergulharemos em águas profundas, mas a verdadeira alegria jamais nos faltará. É nessa convicção que nós precisamos viver. E nunca duvide do poder de Deus em solucionar os seus problemas. E ainda, para nós encerrarmos, a alegria, ela precisa ser cristocêntrica. A nossa alegria precisa ser cristocêntrica. Porque a nossa alegria, como eu já falei, não depende das nossas circunstâncias, mas depende da nossa esperança e da nossa confiança em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Por isso que ela é cristocêntrica. O centro da nossa alegria é Cristo, nosso Salvador, e não a ausência de problemas na nossa vida. A nossa alegria está situada em Cristo e somente nele. Porque quem tem Jesus no coração experimenta a verdadeira alegria. E quem não tem Jesus no coração está com dificuldades de entender e de se satisfazer na alegria que vem do Senhor. Meu querido irmão, transforme as tristezas dos momentos ruins da sua vida em alegria. Sirva ao Senhor com alegria e tenha certeza de que um dia nós iremos juntos morar no céu. Como encontrar a verdadeira alegria? Permanecendo, em primeiro lugar, firmes no Senhor. Também eu preciso viver em harmonia nos meus relacionamentos. E eu preciso transformar as adversidades, os problemas que eu tenho enfrentado na alegria que vem do Senhor.